Na companhia da admirável atriz Fernanda Montenegro, grande dama dos palcos e da dramaturgia brasileira. Muito obrigado por conceder essa entrevista ao Blog Divã Cultural. Eu te agradeço também estarem aqui. Fernanda, o que vem a ser para você a vocação artística e o que representou do ponto de vista existencial o seu encontro com o teatro? A gente não explica a vocação, eu acho, né? Uhum. É preciso não se enganar uma vontade com vocação. Uhum. A vontade, ela é trabalhável, ela tem finitude, né? Sim, sim. Mas a vocação não tem. A vocação é um negócio misterioso, né? E que determina quase um tipo de doença. Uhum. Porque você vai nisso pelo bem ou pelo mal, no momento melhor, no momento pior, é inarredável. E se você, de alguma maneira, mesmo às vezes com resultados não tão positivos, ou com alternâncias, né, de ganhos e perdas, uhum. Você realmente, se é um vocacionado, você não sai dali, não. Você continua ali e vai vivendo. É uma inquietação que te busca, é uma predestinação. Uhum. E eu acho também que, pelo bem ou pelo mal, né, se você continua e dá espaço para essa vocação, metade da sua vida está resolvida. Uhum. Você só tem que resolver a outra metade. Uhum. Né? E geralmente a outra metade também é resolvida em função dessa instituição, não? Uhum. Do querer. Uhum. Acho que é por aí. Uhum. Então, na minha vida, definiu-se isso, compreende? Eu tenho uma vocação. Uhum. Para o melhor e para o pior. Já passei pelo melhor, já passei pelo pior, pelo médio, pelas entre-safras. Uhum. Mas, outro dia, a gente acorda e toca o bonde. Né? Uhum. Por felicidade, na minha vida, encontrei um companheiro tão vocacionado quanto eu. Uhum. E isso nos deu uma convergência de objetivos e qualquer, vamos dizer, descompasso que possa ter havido num relacionamento de 60 anos juntos, a vocação foi quem assim determinou que nada nos unia mais do que esse propósito de ser dentro dessa chamada, eu digo chamada mesmo. Chamada, né? Tá bom? Okay. E o teatro, mais do que o cinema e a televisão? Não, primeiro hoje... é interessante, porque por N razões, eu com 15 anos eu fiz um teste para a Rádio Ministério da Educação e Cultura em 45, no ano que acabou a guerra. Eu nasci em fins de 29, eu estou com 87 anos, faço 88 anos este ano. E em casa se ouvia essa rádio, né? A Rádio Ministério tinha muita ópera, eu sou de uma origem italiana por pai de mãe, e se ouvia operetas e tal, e essa rádio sempre, embora junto ouvíssemos também a Rádio Nacional, que era uma espécie de Globo da época, né? E aí eu ouvi que estavam lançando vamos dizer, um conjunto de ensinos para futuros grupos de radialistas. Uhum. Então eu fui à rádio, fiz um teste, passei um poeminha. Sim. E passei a funcionar na rádio, onde eu fiquei 10 anos. Uhum. Como radiatriz, locutora, depois como redatora. Eu tive um programa longo sobre literatura, adaptação de contos e romances, enfim, uma coisa bonita na minha vida, que também me ajudou muito a me entrosar com, até por incrível que pareça, com a dramaturgia dessa literatura, né? E aí lá dentro também houve contato com gente de teatro. Então 5 anos depois, em 1950, eu estreiei no teatro
num grupo semi-amador, que durou 8 dias, porque não foi sucesso, era véspera de Natal, imagina. Mas a TV tinha começado no Rio, talvez um mês antes, logo depois de São Paulo. O Chateaubriand abriu também no Rio de Janeiro, que era a capital da República, a TV Tupi. E eu fui bem nesse papelzinho que eu fiz, nessa estreia teatral. Sim, sim. E fiz o esquete, e depois no segundo convite eu já fiz contratada. E eu fiz um contrato já com eles, sei lá, assim, de 2 anos. E assim como na rádio, foram 10 anos de aula de português, de prosódia, um apanhado, claro, não profundo, de logopedia. Tínhamos história, professores de história, quando a coisa caía na própria adaptação de romances, ou mesmo da parte musical. Era um centro muito de um acesso cultural muito forte. Uma efervescência. Tinha uma discoteca única no país e tinha uma boa biblioteca também. E toda a equipe da rádio nessa época era de gente de primeira ordem, quer no jornalismo, quer no ensino, quer na literatura, compreende? Então, aí quando também, você vê como é o destino. Quando eu fui para a TV Tupi, em 50, eu fui para fazer parte, como contratada, de uma retrospectiva do Teatro Universal e uma retrospectiva do Teatro Nacional. Então, na retrospectiva do Teatro Universal, me coube a Antígona. E eu fui, como autodidata que eu sou, fui para a livraria Freitas Bastos, que era ali no Largo da Gaiola, de saudosa memória, e busquei o que tinha ali sobre teatro grego. Né? E tinha em português nada, tinha em espanhol e em francês. Então essas primeiras introduções assim de uma vivência teatral, foi a televisão que me deu. E como fomos seguindo, aí fizemos Plauto, depois Autos da Idade Média, e viemos vindo até Pirandello. E do lado brasileiro, nós começamos com os poemas do Anchieta, os primeiros autos dos jesuítas, presídios, olha bem. E terminamos acho que com Silveira Sampaio. Silveira Sampaio. Acho que não chegamos a Nelson Rodrigues, não. O elenco era gente do Teatro do Estudante, né, do Pascoal, era gente, atores da Cinelândia, os comediantes da Cinelândia. Foram 2 anos, depois eu já fui para o teatro, saí da TV, já em 52, reestreei numa peça do Paulo Magalhães, que era um dos autores importantes da época, embora muito ruim, muito ruim. Mas a peça foi muito bem e a companhia foi feita porque o produtor era um político da época, né? Que amava o teatro e viu João Vilarenz, o grande ator português, lá em Lisboa, e quis trazer o espetáculo dele, que era estar lá fora o inspetor do Priestley. Mas na época tinha uma lei que era respeitada, do R. Magalhães Júnior, que nenhum grupo podia estrear com peça estrangeira. A peça estrangeira só poderia vir depois de uma peça nacional. Isso também durou pouco tempo. Então, fizemos antes a peça do Paulo Magalhães, né? Que a mocinha era a heroína. Então, de repente, eu me vi, né, já estrelando. Por sorte do destino, dos deuses. Foi muito sucesso. Eu acho que não devia ser um espetáculo bom.
porque foi dirigido pelo próprio autor, que eu considero um imbecil. Mas fez muito sucesso. Aí o segundo espetáculo, então, foi o João Vilaré, com a dona Lucília Pérez, que foi uma grande atriz, já com, sei lá que idade, já devia estar beirando 80 anos. Foi a grande criadora da Dama das Camélias nos anos 10, nos anos 20. Foi o grande romance do Leopoldo Frois, que foi um grande ator também desse período. E foi assim. Aí já tinha, em 50, a peça que durou 8 dias, eu me aproximei, Fernando, de mim, muito. Né? Nos casamos em 53. E aí a vida veio para o teatro. E a televisão. E a televisão. Na verdade, eu sou uma atriz, se eu posso ter algum lugar, eu sou uma atriz que atravessou meio século, né, de 50 anos, são 50 anos, compreendendo rádio, TV e absolutamente o teatro, porque em tudo que aconteceu no rádio ou na TV sempre foi dramaturgia. Compreendeu? E a partir de uma hora tive muito rádio, muita TV, enormemente teatro, porque inclusive Fernando passou a produzir elencos enormes, textos de primeiríssima qualidade, e quis o destino que eu fosse para o cinema. Também, né? Dirigia, produzia e representava. E fui para o cinema. Nunca pensei. Né? Mas de repente me vi no cinema, me vi envolvida com Hollywood, me vi envolvida com o prêmio lá Central do festival. Brasil, né? Foi a primeira indicação, né, de uma atriz latino-americana e brasileira. Pois é. Mas também aí eu fiz o outro lado da rua com o Bernstein, que é o redator, com o Raul Cortez, e acabei ganhando também o prêmio de melhor atriz do Festival de Nova York. E aí tem Berlim, aí tem Havana, aí tem vai dizendo, compreende? E comecei a fazer cinema, mas sempre, atrás de tudo isso, é o teatro, compreende? É o teatro. Eu não sei nem decorar se eu não tiver um entendimento da proposta dramatúrgica. Eu não sei decorar palavras, nem frases. É pegar o sentido dramatúrgico se não é o que vai ser usado pela direção, depois eu mudo. Mas eu tenho que dar uma base de andamento, de dramaturgia, entender o sentimento do que aquilo quer dizer. Perfeito. E fica em disponibilidade para ser usado ou até jogado fora. Mas alguma carnificação foi dada aqui. Compreende? E recentemente um espetáculo magnífico, né? Nelson por ele mesmo. Eu tive a honra de assisti-la na Cidade das Artes no ano passado. Pois é, você vê que coisa misteriosa isso. Nós tivemos uma ligação com o Nelson de praticamente 10 anos. Né? Porque quando fizemos o nosso grupo, que era o grupo onde, assim, na sua origem, éramos Sérgio Brito, Ítalo Rossi, isso no teatro. Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Fernando, eu e Gianni Rato. O Gianni Rato, eu acho que é o maior homem de teatro que eu conheci na vida. Entendeu? Muito rigoroso, muito honesto na sua vivência intramundos. E nós éramos assim, quase devotos, para não dizer completamente devotos. Né? E quando formamos a companhia, que também é uma história maluca, porque essa companhia foi formada porque nós fizemos durante 10 anos um teleteatro chamado Grande Teatro. Então nós já vínhamos desde 57 fazendo espetáculos semanais, adaptações de Manuel Carlos, que também era nosso
amigo e colaborador direto, né? No período do Grande Teatro de TV. Vai de 57, foram praticamente 10 anos, também fazendo o Grande Teatro. Foi na Tupi primeiro, depois teve Rio. E 3 anos depois, né, uma grande proposta de dramaturgia a cada semana, da qual fazia também parte profundamente presente e igualmente qualificada e responsável, Natália Timberg e Flávio Rangel durante um tempo. Como Natália também durante um tempo. Depois nós viemos para o Rio, eles ficaram em São Paulo. Mas no nascedouro do Grande Teatro, de 57, num período que ainda estávamos em São Paulo, embora muitos de nós fôssemos cariocas, quando em 59 resolvemos fazer o nosso grupo, aí já sem Natália e sem Flávio Rangel, porque eles tinham optado por outra zona, a TV Tupi permitiu que a gente tivesse um momento durante a segunda-feira, que era quando apresentava o nosso programa, e nós convidássemos o nosso público, o público do programa, que houvesse uma ajuda do ponto de vista também cultural e econômico, com uma assinatura para 4 espetáculos desse grupo que eles vinham assistindo e que agora realmente íamos ser grupo de teatro. Fizemos o convite, a TV, que era ainda pioneira, né? Não tinha a estrutura tão industrializada como hoje, permitiu que se convidasse o público na rua tal, número tal, para fazer as assinaturas. E levantamos um capital pelo reconhecimento do grupo trabalhando em teatro na TV. E foi assim que o nosso grupo nasceu. Então, daí veio o Nelson, Estrutura para Contagem veio o Nelson, que já era, ou ainda era, tido como o anjo pornográfico, um autor assim, incômodo, mas perto da desqualificação. Imagina isso, né? Porque Nelson explodiu com o Vestido de Noiva, em 43. Depois ele mesmo achou que o sucesso é a ruína do artista. Então ele foi para uma dramaturgia que, na verdade, é a dramaturgia que representa, mais do que qualquer outro autor, o que nós somos como gente e como cultura brasileira, teatral e também humana. O Nelson, ele clarificou no teatro o discurso do inconsciente. Freud, quando veio, exatamente isso. Porque nós temos alguns, como Oswald de Andrade, mas o Oswald de Andrade não vai nessa dimensão, eu acho que do desejo, né, como o Nelson. Entra muito o político e o social, né? Dentro também de um humor de escrita extraordinária. Né? Eu acho que isso não o que eu estou falando, não imagina. O Oswald de Andrade tem um... Aliás, eu acho que ele com o Nelson, cada um a seu modo, eles encontraram uma maneira de nos apresentar e de nos falar. Só que o Nelson, ele é mais liberto, porque ele vai para o inconsciente, compreende? Então aí não tem estrutura... E daí o incômodo, acadêmica, porque você começa a tocar em fantasmas. Foi isso então que nos aproximou do Nelson. Então eu fiquei encarregada de pedir a peça para o Nelson, porque, segundo o Rato, sem o autor brasileiro não existe teatro brasileiro. Sem o autor daquele país não existe teatro naquele país. Né? É tudo imitação de outras culturas. Até mesmo vista, o trato visto do ponto de vista do seu sentir. Né? O sentir daquele país, mas não é a escrita daquele país.
E eu fui, então, designada a ligar para o Nelson e pedir a peça. Então, isso foram 8... Ele diz que foram 8 meses. Eu acho que chegamos a 1 ano. 1 ano. Entendeu? Toda semana eu ligava. Essa negociação. E ele, uma hora, trouxe a peça, que é um Beijo no Asfalto. Né? A partir daí, já se pediu, e eu fui novamente encarregada, de toda nudez será castigada. Né? E aí nos juntamos, porque fomos para a TV, fizemos 2 novelas do Nelson, e eu fiz A Falecida no cinema. Então, entendeu? E o Nelson, nessa altura, já estava no governo do Juscelino, a caminho de entregar o governo, segundo uma votação, para o Jânio, maluco, que saiu 7 meses depois. E aí vieram os militares. Né? O Nelson endossou os militares, mas nós nunca ligamos para isso. Entendeu? Porque o que interessa é a obra do cara. Sim. Não me interessa se o Shakespeare puxava o saco da rainha, se o Molière puxava o saco daquele rei. Interessa o que o cara escreveu. É a verdade artística dele. Então aquilo é sempre revolucionário, é sempre inquietante. Né? Tanto que tem N leituras. Sim. O Teatro do Nelson é um clássico, porque qualquer grupo de teatro vai ter uma leitura e aquilo vai sobreviver. E cada geração vai ter vai ver de um jeito nova leitura. Como um texto de Shakespeare, como um texto de Molière, como textos, vai dizendo, de um Sófocles, de um Eurípides, entende? Essa é a medida de um texto quando chega nessa dimensão. Ele se torna atemporal. Então, Nelson conviveu muito conosco nesse período, né? E a vida... Houve um período que não nos ligamos tanto, depois ele teve ele esteve praticamente morto, teve um coma. Claro, o Nelson só podia ter um coma. O Nelson viu o corredor do coma onde tem uma luz no fundo e voltou para a vida. E numa das tantas visitas a gente pediu a ele mais uma peça. Mais uma vez eu fiquei encarregado. E ele entregou A Serpente, que é a última peça dele. Bom, passam-se os milênios, né? A filha dele, Sônia Rodrigues, escreve um livro, publica um livro com as crônicas que, segundo ela, nunca foram publicadas do Nelson. Nelson é uma pessoa muito viva na nossa memória. Peguei o livro, achei comovente, muita coisa se sabia de conversas. Trabalhei quase 2 anos, né, para botar uma certa organização dentro do alinhavar alguma coisa que em blocos, está entendendo? E fomos ao setor de cultura do Estado, dei um pequeno orçamento lá para possibilitar o Nelson para fazer na periferia do Rio e na periferia do Estado. Chamamos um ator que durante 2 anos ia fazer, não fez. Aí chamamos um outro ator, que também ia fazer, mas tinha novela, tinha outra peça já metida. Ia conseguir se dedicar. Exato. Aí nós juntamos o que tínhamos gasto daquele pequeno orçamento. Eu com Carmen Melo, que é a minha produtora e amiga e agente, e fomos devolver o dinheiro para o Estado. Então a secretaria lá disse, pelo amor de Deus, não devolva, porque vai ter que abrir novamente a contabilidade, isso vai levar uns 3 anos. Acho que é essa a conversa. Acho que é essa a conversa. Vocês, de alguma maneira, façam isso. Porque é importante, mas não... Porque vai ser muito, muito complicado devolver dinheiro para o erário público, compreende? Para novamente introduzir. Bom, aí eu disse, eu vou ler. Seja o que Deus quiser. E comecei a ler, e muito receosa, né, de ser uma coisa chata, uma coisa assim, sem razão de ser, né? Porque uma coisa é você botar um ator, assim, dizendo ele, com música, com tudo, né? E fizemos isso no subúrbio do Rio, ninguém foi embora, e com todas as contestações à esquerda que o Nelson faz,
não foi no período das ruas, sabe? 2013. Foi, 2013 foi um ano... Eu digo, bom, isso aqui, quando eu disser isso aqui, vai ter protesto, vai ter... Ebulição. Nunca ninguém, você viu? Nunca, aquelas coisas que o Nelson diz e que eu respeitei, não fiz censura em cima de um autor da importância do Nelson. Sim. Nunca ninguém protestou, nunca ninguém disse esse cara tem que novamente ser morto, qualquer coisa assim. Fizemos a periferia, aí já estive em Manaus, já estive no interior de São Paulo, e só parei porque no Rio foi um fiz sucesso 2 filmes. Maravilhoso. Né? Foi. Você estava lá. Estava lá, inesquecível. Aquilo é uma coisa. E fui para o Festival de Curitiba, 2.000 e tantas pessoas dentro do Guairão. Eu entrei e digo, Jesus, que vai ser de mim aqui, compreende? Sim. Com aquele bloquinho de leitura, não. Mas a mesma coisa, quando acabou, foi um aplauso maluco em cima, não em mim, para cima do que aquele cara tem a coragem de dizer, concordando com ele ou não, compreendeu? Do texto e da maneira como você passou, né? Mas texto, de uma maneira... não tem maneira, aliás, nem tem maneira, desculpe, não estou te contestando, mas não interpretei nada. Sim. Sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, predicado. Né? É o autor, numa leitura, sei lá, diz aí. Mas com aquela pontuação o Lacan é que falava muito isso, né? O importante não é o que você diz, mas a pontuação com que você diz. E você tem essa característica de, na sua pontuação como atriz, comover, trazer essa história do Nelson muito perto desse público. Mas você tem que vir pela dramaturgia do que está fazendo. Quando ele diz, sei lá, e ela se dilacerava de felicidade, compreende? A mãe, naquela miséria toda com a qual ela desvivia, quando tocava o Conde de Luxemburgo no vizinho, né? A mãe dançava dilacerada de felicidade. Ele tem frases, sabe? Aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Isso é uma frase maravilhosa, gente. Compreende? Digna assim de um Shakespeare. É o verdadeiro exercício da liberdade, né? Você ser o máximo. E ele se diz, né? Sofreu o cão, foi perseguido, tragédias familiares, tragédia com uma filha que ele tem, compreende? Mas aguentou. E diz isso, aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Compreende? Então, agora nessas leituras, eu parei porque fiz 2 filmes. Fiz um filme com Andrucha Waddington, chama-se O Juízo, e fiz um filme com Cláudio Assis lá em Recife. Sim. Papéis pequenos, não são titulares, não. Mas eu fiz porque eram ótimos filmes, ótimos diretores. Eu sempre quis trabalhar. Já tinha trabalhado com o Andrucha e sonhava trabalhar com o Cláudio Assis porque eu gosto da loucura dele. Tá? Então, agora eu estou retomando no mês de agosto as leituras, mas em setembro eu começo a gravar a próxima novela da Globo. As leituras já tem uma programação de... Em princípio nós temos São Paulo, temos Londrina, temos sim convites, compreende? Convites para Belém, temos alguns lugares já definidos. Não é? Eu não tenho aqui a agenda. Perfeito. E Fernando, eu gostaria de encerrar essa conversa com uma personalidade emblemática, né? E com uma escrita formidável que marcou muito a sua juventude, Simone de Beauvoir. E a pergunta que eu faço a você é o seguinte: Simone de Beauvoir conseguiu inspirar você a viver sem tempos mortos, como mulher, como atriz? Ela é um referencial, né? Eu acho que eu li O Segundo Sexo em 1950. Ela escreveu em 49, eu acho. E foi uma revolução libertária. Esse livro é um livro
mítico. Porque essa mulher, pela primeira vez, nesse livro, ela nos dá um lugar de protagonismo dentro da nossa história, com todas as interferências, as deformações, a servidão, né, com que temos sido usadas através dos milênios, compreende? É um organismo, o livro é um organismo sobre o feminino. É uma avaliação complexa e básica do nosso histórico, do ponto de vista existencial, político, social. E ele é inesgotável. Inesgotável. Ela diz, por exemplo, que esse amor materno é um fenômeno cultural. Mas lá adiante, na autobiografia, ela disse: se ao menos eu tivesse tido um filho. Entendeu? E também, retomando agora a parte da autobiografia dela, é interessante, porque ela era uma servidora do Sartre. A Idade da Razão mostra. Nessas leituras que nós fizemos, não sei se foi em São João de Meriti, nós fizemos favelas e favelas. Em São Paulo fizemos 21 favelas. O setor cultural compra lá o nosso... Sim. E a gente vai lá e realiza. Ninguém vai embora. Agora, nós tivemos um problema quando foi para a Lei Rouanet e pedimos que fosse para nós fazermos isso, claro, depois do negócio com a prefeitura. Sim. Não com a prefeitura, com o Estado. Mas a comissão negou. Negou porque achava que era uma frescura minha fazer Simone de Beauvoir nas periferias, nas cidades das periferias. Mas foi liberada pelo Juca Ferreira, que era o ministro da Cultura. É um sociólogo. Houve uma conversa direta com ele. E ele liberou. Bom, a partir daí, fomos para o mundo. Né? Justamente com a Rosisca, que era a socióloga que seguia conosco e abria o debate depois do espetáculo. Ninguém ia embora. Nesses debates, tal como do Nelson, que tem... Nesses debates públicos, havia tal efervescência, né, que a plateia também se contradizia, aceitava entre eles, porque virava uma discussão viva, onde o teatro, quando deixam, acontece. E eu me lembro de uma negona assim, levantou-se e disse o seguinte: essa mulher aí não é de nada, essa mulher aí é a Simone de Beauvoir. Por quê? Ela fica atrás desse homem. Eu sou melhor que ela. Eu tenho 2 filhos, não tenho homem nenhum. Trabalho e sustento a mim e a meus filhos. Entendeu? Isso, numa semi-alfabetizada, uma mulher do povo, houve discussões dessa ordem. Compreende? Provando que não há limite de qualquer tema que você possa abordar. Não, porque ela não fala. Ela entendeu. Ao narrar a vida dela, ela não entra em como é que se diz? Em setores complexos da socialização ou do existencial, né? Não, ela fala extraordinariamente. De vida, né? É uma coisa comovedora. Né? E aí está aí o teatro atingindo realmente seu objetivo. Agora é engraçado, porque pelo que se percebeu, na França ela não é conceituada assim, na medida dela. Sim, sim. Entendeu? É Sartre.
Mas, na verdade, é essa mulher que falou sobre a grande revolução do feminino, entendeu? Eu tenho até aqui, não sei se está em algum lugar. Acho que está aqui. Não. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Ah, olha que coisa. Olha aqui. Porque eu vou botar esse trecho no meu livro. Ele... Olha aqui. Quanto a mim, isso é da Simone de Beauvoir. Sim. Não mais me deitar cansada no feno perfumado, tem um avião passando. Não, é um helicóptero. Faz parte. Faz parte. Mas ele vai passar. Está indo embora. Quanto a mim, não mais me deitar cansada no feno perfumado ou deslizar na neve deserta. Onde exatamente eu me encontro? O que me surpreende é a impressão de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Sim. Reconheço que ao meu passado eu devo o meu saber, a minha ignorância, meus interesses, minhas relações, minha cultura e o meu corpo. Hoje, que espaço meu passado deixa para mim e para a minha liberdade? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi somente comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida, da minha própria vida. Acredito que consegui fazê-lo. Não é lindo? Lindo. Então, uma mulher que escreve claro assim, compreende? Como não me envolver com isso? Claro. Compreende? Uma hora eu retomo. E vamos torcer para que o mais breve possível. Leitura. Leitura. Na verdade, a direção é do Philip Hirsch, muito essencial, muito bonito. Uma cenografia da Daniela Thomas. Então, eu fico sentada numa cadeira e falo praticamente como se estivesse lendo. Não tem interpretações. Claro que isso foi em cima da morte do Fernando. Né? E ela, num trecho grande, ela fala da finitude do que foi a doença do Sartre. Eu acho que hoje, se eu retomo, a coisa talvez venha de uma outra forma. Já se passaram 8 anos da morte de Fernando. Calhou, quis o destino, né, que fosse a última produção do Fernando, como produtor, e que ele não viu. Ele não assistiu. Mas ele morreu um pouco antes da estreia do espetáculo. Então foi uma coisa muito pesada, muito difícil. Mas até que de uma certa forma me ajudou. Fernanda, muito obrigado. Obrigada por esse depoimento aqui. Lindo. Obrigada. Uma grande honra, uma grande emoção Obrigada. estar aqui com você aqui. Fico feliz também. Obrigada por virem aqui na minha casa. Tá certo? Continue o seu sucesso. E para